Olá, gente, boa tarde. Márcio Simões subindo um vídeo agora às 3h35 da tarde, tá? Acabei de retornar aqui para o escritório, estava resolvendo várias questões aí pela rua aí com alguns clientes, tá? Tentando algumas negociações, as últimas negociações de 2019, tá? Agora só tem uma aqui pendente aqui em Osasco, vamos ver se fecha. E aí retornei para o escritório para terminar aqui alguns compromissos que tinha aqui dentro do escritório. E vamos encerrando aos poucos o ano de 2019, tá? A Cibeve, graças a Deus e graças a todos vocês por tantas orações aí e que vocês fazem aí por Márcio Simões e pela Cibeve, mas as minhas orações e a ajuda imensa de Deus, a Cibeve está indo, graças a Deus, está indo muito bem, está saindo devagarinho da situação a qual estamos aí correndo bastante para manter a empresa numa situação mais confortável, tá? A Cibeve foi uma empresa que viveu durante décadas em situações razoavelmente boas, né? Em situações confortáveis. E também teve seus altos e baixos. Não vamos falar que não foram todas as décadas de maravilhas e maravilhas, tá? Não. Houve muitas épocas que a Cibeve também passou por situações complicadíssimas, né? Todos nós sabemos que o Brasil nunca foi um país estável mediante a política e as situações econômicas dentro do nosso país. Sempre foi um país que teve uma estabilidade durante um governo e que depois não havia mais estabilidade, e assim vai como todos os governos que passaram pelo nosso Brasil, tá? Hoje mesmo, qual a estabilidade que tem dentro do nosso Brasil? Nenhuma. Está um verdadeiro caos, um verdadeiro absurdo. Nos governos passados também houve algumas fases aí de que as empresas passaram por boas situações, em outros governos antes do PT a mesma coisa, e assim foi indo. Só que agora, infelizmente, essa crise que se instalou e que se alojou dentro do nosso Brasil, que é um verdadeiro tumor para o cidadão brasileiro, essa crise, né? Porque ela destrói o cidadão brasileiro, destrói as empresas aos poucos, né? Tem muitas empresas que não aguentaram o baque aí no decorrer do ano de 2019 e que baixaram-se suas portas, né? É muito triste você ter sua empresa, o seu suor, o seu sacrifício, a sua empresa onde você mantém ela com rigor, com pagamentos corretamente ali em dia, tudo bonitinho, a sua empresa sustenta diversas famílias e de repente você se vê numa situação de caos absoluto e às vezes até chegando a o encerramento de atividades da sua empresa, né? Tendo que demitir vários funcionários, várias famílias aí passando problemas financeiros devido a circunstâncias em que o nosso Brasil está, tá? Muitas das vezes não é culpa só do governo, também é culpa do próprio empresário que não soube administrar da maneira que deveria administrar sua empresa e chegou ao fundo do poço. Mas ultimamente, o que nós todos empresários temos analisado e visto dentro do Brasil é uma verdadeira catástrofe o que está acontecendo para todo o empresário brasileiro, tá?
Não vemos um empresário sequer falar que para ele está bom. Não vê, a gente não consegue conversar com um empresário e ele falar, não, para mim tá, graças a Deus está bom, bom. Para mim, Márcio Simões, a Cibeb está muito melhor do que estava há 4 meses atrás, 3 meses atrás. A Cibeb estava descendo sem controle, entendeu? A mesma coisa que despencar um avião sem controle, via chão, né? E a Cibeb estava indo assim, desse jeito. Graças a Deus eu consegui ainda segurar aqui a guia dela aqui, o reio, e estou tentando devagarinho tirá-la da situação ruim a qual ela se encontrava, tá? Mas é complicadíssimo, tá? É complicadíssimo. A gente tem visto aí que a nossa política está uma perfeita bagunça, um negócio completamente desorganizado. A nossa política está muito bagunçado. Só vem questões ruins dos nossos políticos para cima do Brasil e para cima do cidadão brasileiro. Um verdadeiro absurdo o que esses homens da política que aí estão, ultimamente eles têm feito para o Brasil e para o cidadão brasileiro. Nada, só questões ruins, negativas, que não levam o Brasil a canto nenhum, minha gente, tá? Essa última aí que nós estamos presenciando aí do aumento do fundo eleitoral, gente, são 513 deputados federais, 233 votaram a favor do aumento do fundo eleitoral. Quase que metade da Câmara de Deputados Federais votaram a favor. Essa metade, eu já subi listagem aí que passaram em matéria. Essa listagem tem que acompanhar o nome desses deputados e nunca mais na vida dar o seu voto a eles. Eles são pessoas, são parlamentares, aí são políticos que brigam contra o Brasil, contra o cidadão brasileiro. Na atual conjuntura que se encontra o nosso país precisa de economia de dinheiro, não de gastos de dinheiro. O nosso Brasil precisa de economia para poder investir na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, no saneamento. Tem que ter tudo. O nosso Brasil tem que ter toda a economia possível para poder investir, né, nesses setores dentro do nosso Brasil. Agora, o que adianta? Fizeram aí a reforma da Previdência, ferraram a vida do cidadão brasileiro, porque não é bom. Não adianta ninguém falar que é bom. Melhorou bastante em vista do que foi que apareceu em primeira colocação dentro da Câmara de Deputados Federais, a reforma da Previdência. A primeira não era boa e foi se ajustando até ficar menos ruim do que era antes, tá? Mas dizer para o cidadão brasileiro que a reforma da Previdência está sendo um bom negócio para o cidadão, jamais. Isso, o político que falar isso é um mentiroso deslavado que falar isso. É a mesma coisa que falar que a reforma da Previdência vai fazer o país crescer. É mentira, não faz. Eu já falei para todos vocês, não faz. O Brasil está aqui, ó, numa sinuca de bico. Essa que é a grande realidade. Então eles fizeram isso para regularizar as contas públicas e já falaram um monte, fizeram um monte de fantasia em cima da
reforma da Previdência, e nós sabemos que o Brasil ia crescer, que ia acontecer, que não sei o quê, e nós sabemos que não. O Brasil só cresce com reforma tributária justa, arreando o valor de impostos, cortando impostos abusivos que aí tem e que o cidadão brasileiro tem que pagar. E que sai tudo nos produtos a quais o cidadão brasileiro consome. Tá? Então, fazendo uma reforma tributária justa, onde reduza, corte um monte de impostos e reduza o valor do cidadão brasileiro gastos em impostos, vai melhorar muito a situação. Por quê? Porque a mercadoria na ponta de gôndola, no supermercado, na loja de roupa, na loja de calçados, em todo canto vai arreiar o preço. O poder de compra do cidadão brasileiro vai melhorar. E o poder de compra melhorando, evidentemente que é um consumo maior. E aonde há um consumo maior, há uma produtividade maior na indústria. Aonde há uma produtividade maior, sem sombra de dúvidas, gera novas vagas de novos empregos. E que com isso vai gerar muito mais consumo, mais produtividade e, sem sombra de dúvida, gerar arrecadação para o governo. Mas parece que o governo não quer enxergar isso, não quer enxergar que só com redução de impostos, só com uma reforma tributária justa, que o país vai se destravar e vai deslanchar. E não só uma reforma tributária justa. Também temos que ter, sim, uma reforma política. Muita coisa na nossa política tem que mudar. Muita coisa. Muita. É um absurdo o que a gente vê, o que é feito, o que os nossos políticos fazem com dinheiro público. Vinhos premiados, lagostas, isso, aquilo, é um verdadeiro absurdo, sabe? Até que hoje na Jovem Pan eles falaram uma coisa certa: nossos políticos parecem aquelas pessoas que ganharam muito dinheiro com suas empresas e que hoje vivem uma vida de rei. Não, eles não ganharam nada com a empresa deles, eles estão ganhando com a nossa empresa Brasil, com o nosso dinheiro, com o dinheiro seu de cidadão brasileiro, com o meu dinheiro de cidadão brasileiro. Eles estão fazendo essa festa do caqui com o nosso dinheiro. E nada estão fazendo para benefício do cidadão brasileiro. Pelo contrário, eles estão cada vez piorando a situação para o cidadão brasileiro, para não acabar o dinheiro deles, a festa que eles cometem com dinheiro público. Então, se eles não começarem a tirar do cidadão brasileiro, vai acabar e eles não vão ter lá. Então, vamos começar a sangrar o cidadão brasileiro. É isso aí, minha gente. É isso que eu falo para vocês. É isso que as empresas a quais eu já trabalhei fizeram. Começou a vir a crise para eles, começar a apertar aqui, aperta de lá, aperta aqui, aperta de lá. Como há um contrato, não dá para reduzir comissão, inventa atalhos para reduzir a comissão dos caras automaticamente, sem eles sentir. Atalhos, brechas da lei, aonde as pessoas aproveitam e sugam as outras. A mesma coisa no Brasil. Para os políticos não ficarem sem essa beleza de dinheiro que corre na mão deles, eles fazem o que querem, vamos apertar o povo para sobrar para nós aqui dentro do governo, e assim nós vamos continuar a nossa vida às mil maravilhas, comendo lagosta e tomando vinho premiado. E assim entendeu? Então é isso que eu quero falar para você. Está na hora de nós mudarmos o nosso Brasil, e isso depende de você na hora de você votar. O voto, seu voto é a maior arma que nós temos, tá bom, minha gente? Vote certo, vote em novos políticos, não vote nos antigos que aí estão e nada fizeram. Escolha sim os antigos que alguma coisa ainda fazem e vote neles. No caso contrário, vote em novos políticos. Tá bom? Márcio Simões 2022, tamo junto. Minha gente, não esqueçam, vocês de fora do estado de São Paulo, compartilhem meus vídeos, minhas matérias, com amigos e conhecidos e parentes
que morem no estado de São Paulo. Vou precisar muito do cidadão paulista para conseguir concluir tudo aquilo que tenho em mente em 2022. Um grande abraço a todos